Olá, o SIN Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: Operação Semana Santa sem registro de morte na BR-101 Norte. Ladrões levam mais de R$25 mil em 2 assaltos ao comércio de Linhares. A interminável luta de mães que querem ver os filhos libertos das drogas. Os preparativos para a Festa da Penha. Hoje é dia da nossa coluna Economia e Negócios. E no esporte, os destaques com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no SIN Notícias. Linhares se vê aqui. Foi divulgado na manhã desta terça-feira o resultado da Operação Semana Santa aqui na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve redução significativa no número de acidentes. Não houve morte no trecho de 200 quilômetros de rodovia entre João Neiva e a divisa do Espírito Santo com a Bahia neste período. Os dados foram divulgados pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Linhares, que é responsável por fiscalizar o trecho de 200 quilômetros entre João Neiva até a divisa do Espírito Santo com a Bahia. Foram feitos 136 autos de infração, 104 autuações por ultrapassagem indevida. Pelo menos 2 pessoas foram flagradas com sintomas de embriaguez. Uma delas acabou presa na cidade de São Mateus. Para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, os dados de 2015 foram bastante positivos. Considerando que o ano passado tivemos um número maior de acidentes e esse ano não tivemos nenhuma vítima fatal, foi considerado satisfatório, sim. A gente tem notado que tem reduzido a quantidade de acidentes. Nós estamos passando por um processo aí de mudança na metodologia de estatística, né? Mas nós temos notado, sim, uma diminuição e acho que foi em razão do trabalho mesmo que foi realizado. De acordo com o inspetor, o trecho com mais acidentes na região norte recebeu uma atenção especial. A polícia já vem mapeando há vários anos, né, os pontos críticos de acidente. E nós direcionamos o esforço de trabalho, os nossos recursos para esses locais. O perímetro urbano da cidade de Linhares, do quilômetro 140 ao 150, nós permanecemos com 2 radares nesse local durante todo o feriado. Colocamos um radar também em São Mateus, que é outro local que tem bastante quantidade de acidente. E conseguimos reduzir aí a quantidade de acidentes em razão dessa fiscalização. Dados divulgados nesta terça-feira pela empresa que administra a rodovia mostram que a quantidade de acidentes na Operação Semana Santa em todo o estado foi 50% inferior a 2014. A Eco 101 também divulgou relatório com balanço dos 3 últimos meses na rodovia. Pelas informações da empresa, em comparação com 2014, houve em Linhares uma redução de 85% na quantidade de mortes nos 3 primeiros meses deste ano. Um supermercado no bairro Araçá foi assaltado nesta segunda-feira. Antes de o expediente terminar, por volta das 21 horas, o ladrão entrou no local e foi direto ao caixa. Ele rendeu a funcionária e fugiu levando cerca de R$15 mil em dinheiro. Mais um roubo foi registrado nesta segunda-feira. Dessa vez, o hipermercado Casa Grande foi o alvo dos bandidos. Segundo o gerente do estabelecimento, um indivíduo trajando camisa vermelha de time de futebol Barcelona, bermuda e boné preto, sacou uma arma de fogo e apontou para a funcionária do caixa, exigindo o dinheiro. Aproximadamente R$15 mil foram levados. Após o roubo, o acusado fugiu. Do lado de fora, um comparsa o aguardava em uma moto. Ainda segundo o gerente, antes de fugir, o acusado atirou contra o segurança local, porém, o disparo falhou. Todo o roubo também foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Um outro roubo aconteceu a um correspondente bancário instalado dentro de uma farmácia no centro de Linhares. O bandido se passou por cliente e, armado, obrigou a atendente a entregar todo o dinheiro, cerca de R$10 mil. Nesta segunda-feira, a polícia registrou um roubo por volta das 11 horas da manhã na farmácia Droga Marta, no centro da cidade. Segundo a funcionária, um homem moreno, de estatura baixa, porte físico forte, com uma tatuagem no braço direito escrito Paola e de posse de arma de fogo, a rendeu e roubou parte do dinheiro do Caixa Rápido Expresso Bradesco, que fica no interior do estabelecimento. A vítima não soube informar o valor exato que o bandido levou, mas estimou cerca de R$10 mil. O estabelecimento possui câmeras de vídeo monitoramento e toda a ação do bandido foi gravada.
Bom, nos dois casos, a polícia ainda não informou se tem pistas dos criminosos. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento estão sendo analisadas pelos investigadores. Terça-feira é dia da nossa coluna Economia e Negócios com o colunista Abel Fiorotti. É com você, Abel. Olá, pessoal. Na coluna de hoje, nós vamos abordar algumas dicas de como você, consumidor, você, cidadão, deve fazer para poder economizar e fazer o seu dinheiro render no final do mês. A primeira dica é a seguinte: crie e desenvolva uma vida simples. Simplifique as coisas na sua vida, prestando atenção nos seus gastos, principalmente em pequenas despesas. Por quê? Como diz o ditado, um pequeno furo pode afundar um grande barco. Isso é uma verdade, inclusive para o seu orçamento financeiro e familiar. Pequenas despesas que vão se avolumando ao longo do mês podem fazer com que no final do mês não sobre dinheiro para você realizar seus objetivos de vida. Então anote numa planilha ou num caderno tudo aquilo que você gasta ao longo do mês. Às vezes é preciso ser até meio que radical. Fui tomar um cafezinho na lanchonete. Anotar lá o quanto você gastou na lanchonete. Às vezes são pequenas atitudes que fazem diferença no final do mês, até para você poder saber para onde o seu dinheiro está indo, né? Para você poder fazer, inclusive, programações para o uso daquele dinheiro. Aquela regra continua valendo. O importante não é poupar muito, o importante é poupar sempre. Você tem que poupar pelo menos 10% da renda familiar. Se você fizer isso mensalmente, ou seja, de forma recorrente, no final do ano você certamente terá um dinheiro que poderá ajudar para você adquirir um imóvel, comprar um carro, enfim, dependendo da renda familiar, realizar o sonho daquela família. Mas aí, certas vezes, eu me deparo com pessoas que falam: poxa, Abel, mas eu não tenho disciplina para poder guardar dinheiro. Nesses casos, é aconselhável que você crie compromissos que vão agregar algum tipo de patrimônio. Por exemplo, consórcio, alguma forma de capitalização, porque dessa forma você vai ter um compromisso que você vai pagar todo mês, mas ao mesmo tempo está criando um patrimônio. É melhor do que não poupar. Então a regra, a dica, ela fica sendo sempre essa: temos que poupar, temos que pechinchar, temos que buscar as melhores alternativas de compra para poder realizar e adquirir os nossos objetivos na vida. É com você, Cláudio. Obrigado, Abel. Até a próxima quinta-feira com mais uma coluna Economia e Negócios. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com variação de nuvens, sem previsão de chuva, infelizmente. As temperaturas em Linhares variam entre 18 e 30 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 31. São Mateus, variação de 21 a 31 graus. Já em Vitória, mínima de 20, máxima 30 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, missionário linharense da Canção Nova deixa mensagem aos jovens aqui da cidade. Um instantinho só, nós já voltamos. Está de volta à sua terra natal o músico e missionário Braz Oss. Conhecido da cena musical linharense, ele deixou a rotina de shows seculares para virar missionário da comunidade católica Canção Nova em São Paulo. Braz Oss deixa uma mensagem no grupo de oração da Igreja Matriz do bairro Novo Horizonte nesta terça-feira. Durante a tarde, ele falou com nossa reportagem. Bom, Braz, você foi músico secular, músico do mundo aí durante muito tempo, mas e de repente, como você disse, teve uma trombada, né, com o Senhor, e a sua vida deu uma virada aí de 360 graus, né? A Canção Nova para você, o que representa nessa virada de vida para você? A Canção Nova foi para mim um instrumento de Deus. Eu não digo 360, eu digo 180, porque 360, se você rodar, você para no mesmo ponto. Então eu rodei 180, tá? A Canção Nova foi o lugar onde Deus usou para esse chamado, para esse encontro pessoal para mim, que pode ser para você aqui no grupo de oração, pode ser para você aqui na sua igreja, mas a Canção Nova foi o ponto de partida para a minha missão, o meu de Saulo para Paulo, e hoje de Braz Oss para esse missionário que roda aí o Brasil inteiro e o mundo. Vamos deixar o convite agora para a pregação hoje à noite na Igreja Matriz do BNH, né?
Eu estarei hoje, a partir das 7 horas, na Igreja Matriz do BNH aqui em Linhares. Vou dar um pouco do meu testemunho, vou tocar também umas canções, vamos rezar, vamos pedir o batismo no Espírito Santo para esse povo, o refrigério que só vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Braz, você esteve em São Mateus, né, no último final de semana, com o Luau, com os jovens lá. Fala um pouquinho desse trabalho exatamente com esse público, com o jovem. É um trabalho missionário, né? Na verdade, eu cheguei sexta-feira, fui em Jaguaré, a gente participou do Teatro da Vida de Cristo lá, muito legal. Na sexta-feira, no sábado a gente esteve em São Mateus, fizemos o Luau, Aleluia. Domingo fizemos em Itamaraju, na Bahia, ficamos segunda-feira por lá. E hoje, né, estamos aqui fazendo esse evento aqui em Linhares, na Matriz, lá no BNH. Mas o meu trabalho é isso, é um trabalho missionário, um trabalho de entrega de alguém que um dia vivia uma vida desorientada, desregrada, teve uma trombada com o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, fiz uma experiência com o nosso Senhor e há 17 anos estou na Canção Nova, faço 17 anos esse ano agora de missão e desenvolvo meu trabalho, cantando, tocando, rezando, pregando, dando palestra, dizendo para o mundo inteiro, para os jovens, que vale a pena ser de Deus. Pois é, hoje Linhares, por exemplo, a sua terra natal, uma cidade que vive o problema da violência, como no Brasil todo, mas o público jovem, infelizmente, tem sido vítima da droga, da prostituição e, claro, da violência, né? Os homicídios aqui em Linhares, a maior parte tem jovens, até 25 anos é a maior parte das vítimas. Uma mensagem para esses jovens aí que, de repente, está vendo essa reportagem agora, Braz. Para você que está acompanhando essa reportagem, o mundo hoje leva para um lado. E esse lado é contrário do céu, contrário dos princípios cristãos, dos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é cristão, eu falo para você, nós nascemos para o desafio, não para o prazer. Principalmente para os jovens. Jovens, prazer por prazer, até um cachorro, uma cadela na rua sente, um cavalo no pasto sente. Você nasceu para o desafio. E qual é o desafio? Uma vida íntegra, ser gente do bem, longe das drogas, longe da bebida, longe da prostituição, uma pessoa de índole. E você não precisa estar na Canção Nova, não precisa ser padre para isso não. Aí dentro da sua casa mesmo, aqui na sua cidade, aqui em Linhares é onde você pode estar me ouvindo agora. Você nasceu para o desafio. Jovem, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre seus cabelos, sobre sua cabeça. Você pode impedir que eles façam ninhos nos seus cabelos. Você não pode impedir que Satanás, o mal, o inimigo, ronde o seu coração. Mas você pode impedir que ele penetre e faça morada no seu coração. Como? Dizendo sim a Deus, vivendo esse desafio. Eu quero ser um homem, quero ser uma mulher de Deus, um homem de família, uma pessoa de princípios. Eu quero ser gente do bem, uma pessoa um cristão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você, Braz Oz. O Conselho Interativo de Segurança Pública de Linhares, o CONSEL, realiza a posse da nova diretoria para o biênio 2015-2016. O evento será nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no auditório da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Agora vamos à cotação do café. Confira os números. Arábica tipo 6, cotado a R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 310. Conilon tipo 7, cotado a R$ 292 a saca. O terço gigante erguido entre as palmeiras imperiais do Convento da Penha é um dos marcos da maior festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha. O dia foi de muito trabalho para os últimos preparativos. Na ponta dos dedos, o resultado de 40 dias de trabalho. Jonathan ajudou a confeccionar um dos maiores símbolos da Festa da Penha, o terço, que todo ano é erguido em frente ao convento. O rapaz terminou com as mãos machucadas, mas com um sorriso no rosto. A fé em Nossa Senhora nos traz cada vez mais, todos os anos, aqui, até mesmo para ficar uma coisa bela que é o terço. Este ano, o terço ficou ainda mais artesanal. Cada conta foi coberta com flores, formadas por mais de 1.200 CDs e 4.000 marmitas de alumínio. O resultado é um terço gigante que reflete a luz do sol. É o que espera a Dr. Osmar, há 18 anos, um dos responsáveis pela montagem do terço de Nossa Senhora da Penha. Tendo essa luz, que é o reflexo da luz divina, pela fé que ela expressa, pela fé que ela professa, pela fé que ela vive, ela se torna uma pessoa diferente do meio que ela vive. O terço, como tem todo o contexto bíblico cifrado ali nos mistérios que você contempla na oração, que deve ser feita sempre em família ou individual, em qualquer forma, você
está sempre em sintonia com o divino e você vai recebendo essa graça e você se torna a luz. E o crucifixo do terço recebeu um formato diferente. Foi coberto com fotos de pessoas cujas histórias de fé se cruzam com Nossa Senhora da Penha. São 50 fotos, entre elas o abraço dos 2 últimos papas, o frei celebrando a primeira missa entre as palmeiras que plantou. No centro, a imagem do bom pastor, no lugar da ovelha, o homem que precisa da salvação. E logo abaixo, a família Ferrari, testemunha da fé. Murilo, 1 ano e meio atrás, teve 3 paradas cardíacas logo após o nascimento. Para a mãe, o filho renasceu depois do apelo à Nossa Senhora da Penha. Eu notei que eles saíram desesperados com ele correndo da sala de parto e eu estava esperando o chorinho dele, né? E eu fiz um pedido para Nossa Senhora depois de 5 minutos para pedir a saúde do meu filho. A família foi só uma das várias que movimentaram o Convento da Penha durante a manhã de sábado. A festa começa neste domingo e muita gente já veio adiantar as orações e conferir os preparativos. Barracas para a venda de bebidas, banheiros químicos já estão instalados. O palco está sendo limpo e passando pelos últimos ajustes antes do início da maior festa religiosa do Espírito Santo. O tema este ano homenageia Maria, mãe da família, Santuário da Paz. No fim da manhã, a imagem de Nossa Senhora da Penha desceu lá do alto do convento e o terço gigante foi erguido entre as palmeiras imperiais. Quem esperou o momento contemplou com aplausos o símbolo da fé. Pela primeira vez, muito bom, a graça. E agora vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio, vamos começar com o esporte amador. O Linhares Panthers pode jogar aqui domingo, 14 horas, contra o Rio Branco. Pelo futebol americano. A definição sai nesta quarta pela manhã. Enquanto isso, volta o basquete sobre carreira de rodas, ou melhor, sobre cadeira de rodas, neste sábado, 4 da tarde, no ginásio de esportes do Shell. Só treinos, hein? Os interessados que são deficientes físicos e quiserem fazer parte da equipe, podem dar um pulinho lá no ginásio de esportes do Shell. A informação é do presidente da ADEFIL, José Geraldo Giovanni. E agora, futebol profissional. O Linhares Futebol Clube joga amanhã, às 3 da tarde, no Campo do América, contra o Estrela. É vencer ou vencer para o Linhares para manter as chances de classificação neste hexagonal decisivo. São muitos problemas estruturais, né, para o Linhares. O time provável tem no gol Gustavo, na ala direita Cássio, no miolo de zaga Wagner e Márcio, na ala esquerda Murilo. No meio de campo a volta de Alemão, o Adriano, o Wilker e o Iago. Mais avançados, Gugu, ou Zé Augusto, ou Suel e Paulinho Pimentel. Também deve voltar o Paulinho Pimentel. Ele começou a treinar ontem devagarinho. O Caio ainda não tem condições físicas, mas já está recuperado clinicamente. São boas novas para o Linhares Futebol Clube. O Estrela chega depois da desclassificação na Copa do Brasil, agora focado no Capixabão e depois de uma vitória sobre a Desportiva. Agora, o Estrela só não pode vir para cá de avião, porque o técnico Charles Almeida do Estrela tem medo de avião e nem foi para jogo da Copa do Brasil por causa disso. Vamos ao time mais provável do Estrela, Cláudio Henrique. Está chegando aqui Rafael no gol, Ferrugem, David, Léo Santos e Zezão, Léo Gonçalves, William ou Juninho ou Rodrigo Matos, Marcos Vinícius, Paulo Matos e Robson. É jogão de bola, hein? Neste horário, 3 da tarde da quarta-feira. Fica assim, nós vamos lá cobrir para você aqui para a TV Sim. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Até a nossa próxima edição, hein? Daqui a pouco, depois do intervalo, o drama das mães que lutam para livrar os filhos do mundo das drogas. Nós já voltamos.
No final de 2014, nós mostramos aqui no Sim Notícias o drama das mães que lutam para ver os filhos adolescentes libertos das drogas. Elas se queixavam da falta de acompanhamento psicológico para os jovens que deixavam a clínica depois de meses de internação para se livrar do vício. Nesta terça-feira, nós nos encontramos novamente com esse grupo que comemora o início da implantação da equipe de auxílio aos adolescentes que tentam abandonar a dependência química. Cada uma dessas mulheres tem sua origem e história, mas com um drama em comum: a luta para ver os filhos livres do vício nas drogas. Muitas dessas mães vivem há anos em busca de ajuda para salvar os filhos da dependência química. A Sueli tem um filho adolescente que está internado em uma clínica de recuperação no sul do estado. Para ela, o tratamento longe da família não tem sido eficaz. E o grande desejo é poder oferecer condições de cura para o filho pertinho de casa. Com certeza, porque a família em si, a gente entende que a família é um essencial num tratamento, qual é a enfermidade, não importa qual seja a enfermidade, mas sim a gente estando por perto, para auxiliar, pelo aquele zelo de mãe, para cuidar, até mesmo para dar um dengo, um chamego até melhor, né? Porque isso não ocorre nas clínicas. A Regina aguarda ansiosa a volta do filho para casa depois de meses de internação. Eu tenho melhorado bem, desde quando ele foi para lá, graças a Deus está bem, né? Então está se aproximando já o final dele, tá lá na clínica, né? Na minha situação, eu achei que melhora 100% já nele. Agora fica uma certa apreensão pelo fato dele sair de lá e ter o suporte agora para caminhar e se livrar de vez do problema? Está apertado já, né? Então, igual a gente está em busca, né, desse centro aí de pós-clínica para dar um suporte para nós aqui, porque senão a gente vai passar sufoco. Deseja ter uma estrutura aqui em Linhares para isso? Tem sim. O filho da Rosângela já concluiu o tratamento e está de volta à família. A preocupação dela agora é de que, por falta de acompanhamento de psicólogos e psiquiatras, o filho volte a usar drogas novamente. Com certeza, a preocupação da gente é que volte. Aí a gente vive em constante vigília. No caso do meu filho, ele saiu, com uma semana que ele tinha saído, ele completou 18 anos. Aí você vai procurar emprego, aí você não consegue. Quando fala, principalmente que saiu da clínica, tem um preconceito. Nem toda empresa quer dar emprego. Hoje mesmo ele foi, mas foi trabalhar na roça. Porque até então a gente fica com medo. Porque eu saio para trabalhar e ele fica em casa. E as más companhias continuam no mesmo lugar. Segundo a Secretaria de Saúde de Linhares, o tratamento para jovens viciados em drogas é custeado pelo município em clínicas especializadas no estado. A ideia é implantar o tratamento para dependentes químicos aqui na cidade. De acordo com a diretora do Centro de Especialidades Médicas de Linhares, onde é concentrada a maior demanda para famílias com esse problema, o processo de formação da equipe de acompanhamento já está sendo feito. A Secretaria de Saúde já está sensibilizada, né? E está ciente dessa demanda, já está acompanhando, que não é de agora, essa necessidade que a gente vem trabalhando no município, né? Com essa população específica. Então, está sendo montado um grupo para trabalhar já com esses dependentes e também com os familiares, né? Um grupo de terapeutas que já fazem esse trabalho aqui na unidade de saúde, acompanhando mães e esposas para orientá-los. Após a conversa com as mães dos adolescentes, nós fizemos também uma entrevista com a psicóloga que acompanha o drama dessas famílias. Confira a entrevista. Bom, eu estou do lado aqui da doutora Gliciane Chagas Brumati, psicóloga, né, que trabalha com essas mães, orientando, auxiliando essas mães que tanto sofrem, assim como muitas mães do Brasil inteiro. E ela tem ouvido e acompanhado o drama dessas mães já há algum tempo, nessa questão da dependência dos filhos, né? Um drama, uma luta muito grande que traz muito sofrimento para a família, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, né? Para a família e para a própria pessoa que precisa do atendimento, né? Desse cuidado. Agora, no senso comum, para a gente, é difícil, às vezes, perceber a dificuldade de se livrar do vício nas drogas, né? Vamos dizer, na maconha, na cocaína, enfim, das drogas ilícitas que a gente tem hoje. Sim, a dificuldade é grande porque o preconceito também é muito grande. Então, é muito difícil que a gente compreenda isso como uma política pública, com uma obrigação do poder público de cuidar, né, de ter uma rede de atendimento, de cuidado, não só aos usuários, mas à família. Então, acho que a maior dificuldade é esse preconceito que a gente tem com o usuário. Bom, a gente percebe, no encontro dessas mães aí com a senhora, a gente percebeu que
elas também demonstram uma certa necessidade de ajuda, né? Sem dúvida nenhuma. No início, e é uma coisa que eu venho reforçando a cada encontro, é que eu peço para elas se apresentarem, elas falam, eu sou mãe de ciclano, elas não falam delas. Então, agora a gente também está num processo de ver quem é essa mãe, né? Que tem um filho que precisa de cuidado, ou o marido, que muitas dessas mães aqui também, tem umas que têm o problema, né, com o marido. Mas elas às vezes esquecem delas mesmas dentro de toda essa dificuldade, dessa falta de cuidado que a gente se encontra hoje. Pois é, como nós vimos na matéria, né, esses jovens são encaminhados, uma parte, porque a gente sabe que o universo de jovens envolvidos no mundo das drogas, ou envolvidos no mundo das drogas aqui em Linhares especificamente, é muito grande, né? Os dados aí do setor de polícia, de segurança, mostram que a maioria dos homicídios, dos crimes que ocorrem na cidade, tem um jovem de até 25 anos de idade envolvido, infelizmente, seja como o autor do crime ou como vítima desse crime. Realmente uma luta que tem que ser travada diariamente. E esses jovens são enviados, alguns deles que desejam sair do vício, são enviados para a clínica no sul do estado, voltam e precisam de um acompanhamento mais incisivo. E a presença da família também é fundamental na hora dessas, né, doutora? É importantíssimo. E a gente vem, nesses dias, acompanhando a crueldade que é o projeto de lei, né, da redução da maioridade penal. Então, a gente acredita que tirando... A gente não, porque eu não acredito nisso, mas muita gente acredita que tirando esse menino, né, do meio dele e separando do mundo, que isso vai fazer com que as coisas melhorem. Mas isso não é verdade. A gente tem pesquisas que mostram que a internação é a pior saída para o cuidado de um usuário de álcool e outras drogas. Em sua opinião, nesse trabalho que a senhora faz com essas famílias aí, o que leva esses jovens a tão cedo entrar no vício por algum tipo de droga? Acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a estrutura familiar é uma coisa importante, né? Eu sempre venho trabalhando com essas mães para elas não se sentirem culpadas, mas elas são parte disso, né? Então é quase impossível que essa culpa não aconteça automaticamente. Então vem essas relações, que essa mãe, quem é essa mãe, de onde vem essa mãe, que história que essa mãe tem. Muitas cuidam dos seus filhos sozinhas, né? Porque os companheiros, maridos, não conseguem segurar a situação junto com elas, né? A gente tem hoje uma interferência grande, né? De forma negativa, eu acho, das redes sociais também, né? O que traz coisa muito boa, mas que também pode trazer muitos pontos negativos. Nessa falsa ilusão de que a gente pode conseguir tudo com muita facilidade na vida, né? É o consumismo, quer dizer, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter tudo o melhor para me sentir acolhida em algum grupo, né? E nem sempre, né, a gente consegue responder à altura do grupo a que eu quero me pertencer, né? Então, principalmente, eu acho também essa coisa do consumismo, sabe? Dessa coisa do ter cada vez mais, né, e com mais facilidade. A gente nota no encontro, pelo menos que nós vimos aqui, a presença de muitas mães. Os pais, né, os homens, eles ficam alheios à situação quando se deparam com a realidade de ter um filho viciado em droga ou porque as mães que preferem tomar frente nessa situação? Eu acho que não é nem que as mães preferem, eu acho que as mães carregam no sangue, sabe? Carregam na alma essa responsabilidade pela família e principalmente pelos filhos. Algumas delas são sozinhas, né? Cuidam dos seus filhos sozinhas, porque o companheiro às vezes não aguenta, né? Ficar e tocar a vida. Muitos deles não se envolvem, né? Uma questão muito da mãe, da mulher. Quer dizer, que é uma outra coisa que, se a gente vai entender ao longo da história o papel da mulher, né? Quem tem a responsabilidade de manter a família ainda é muito da mulher. Muitos desses jovens, né, que nós vimos aqui, filhos dessas senhoras, alguns já foram internados, voltaram para casa, retornaram para a drogadição e acabaram sendo internados novamente. Enfim,
Alguns até presos, né, doutora? Agora, realmente, a carga emocional, a carga que fica sobre essas mães é um peso imensurável, né? Eu acho que a gente não pode medir o tamanho disso. Só a mãe consegue dar conta disso. E eu acho que é essa força que elas trazem num grupo com tanta intensidade. Acho que quando se juntam, né, quando se tem um acolhimento dessa dor, essa dor ela se potencializa, né, e ela potencializa no desejo de mudança, né, no desejo de melhorar, no desejo de não sentir mais essa dor e ajudar com que outras mães também não sintam essa dor. E nós, como sociedade, o que a gente pode fazer para, pelo menos, ajudar a minimizar uma situação como essa, que é uma situação comum para todos nós? Eu acho que é olhar para o outro, né? É olhar para o nosso vizinho, se precisa de ajuda, é olhar para quem está do lado da gente na rua, né? É ter um olhar mais humano, mais solidário com o outro. A gente caminha com muita dureza de ser, né? Com muita dureza na vida. E às vezes um olhar, um acolhimento, né, para o outro, seja lá quem for esse outro, com o que esse outro traz, né, o que vem junto dele. A história, né? A história dele, né? Então, antes de ter qualquer preconceito de situações diversas, que a gente possa olhar para esse outro como um ser, né? Olhar como a gente gostaria de ser olhado, de ser cuidado, de ser acolhido, né? Como a mãe hoje falou aqui, né? O filho perto, eu posso dar um pouco mais de dengo para ele. E que a gente possa ter esse olhar carinhoso com o outro, né? Um olhar solidário mesmo, acho que é o que falta. Para a gente finalizar, doutora, queria que a senhora deixasse assim, uma mensagem para algumas mães ou muitas mães que não estão nesse grupo, ou talvez ainda não procuraram uma ajuda, mas que está sofrendo, tem um filho que infelizmente está entregue ao vício das drogas ou do álcool, enfim. Uma mensagem para essas mães que estão nos assistindo agora. Eu acho que não deixe de acreditar, né? Acreditem, busquem lugares, né? Igreja, saúde. Aqui no Centro de Saúde de Araçá a gente tem se encontrado. Busque apoio e busque... porque a gente precisa de apoio para não deixar de acreditar, né? Não deixe de acreditar que as coisas podem melhorar, que a gente pode ter uma rede de acolhimento mais gostosa no município, né? Para que acolha as nossas famílias, os nossos filhos, né? Acho que buscar ajuda e sem deixar de acreditar. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Ajude a fazer o nosso telejornal enviando a sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas reportagens nas redes sociais, no Facebook, o endereço aparece aí no vídeo. Ou ligue para o telefone 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.